Francesc, obrigado pelo aceitar o convite do Chuva Ácida. E a gente está convidando os pré-candidatos à majoritária para conversar, para escutar um pouco as suas opiniões. Você é uma pessoa que trabalha política, que vive política faz muitos anos, mas sempre nos bastidores. Como é isso de agora ser candidato, pré-candidato à majoritária pelo PP? Da onde a decisão? Como foi? A gente se conhece há tempo já Muitos anos. De fato nós temos um ponto em comum, né, que é a descendência espanhola, né, uma ligação lá com a Península Ibérica e tal. Eu estava ontem lendo ainda um livro sobre os muçulmanos na Península Ibérica, estava fazendo uma reflexão. 800 anos. Mas a inteligência que eles tiveram, que eles entraram e eles não, algumas coisas eles deixaram, a questão econômica, sabe, fazia muito tempo que eu não lia, e eu ontem, para sair um pouco desse mundo que eu estou vivendo hoje, eu disse, sabe uma coisa, eu vou dar uma olhada num livro que eu tinha lá, Muçulmanos, aí é um livro fininho, tranquilo de ler. Mas vamos lá, eu faço parte da política joinvilense, vamos dizer assim, e catarinense desde 1988. Eu já galguei todos os degraus possíveis dentro de uma estrutura de campanha. Já entreguei santinho, já fiz fiscalização, já cuidei, já fiz de tudo. Então, já dentro dessa estrutura hierárquica que tem uma campanha, eu conheço tudo. Eu só não, efetivamente, não coloquei a cara para bater, como dizem, né? Então, 5 segundos antes de começar o comício, eu ia para trás. 5 segundos antes de ir o programa na televisão, eu ficava no bastidor. É engraçado, uma vez me perguntaram, numa conversa de amigos, né, tá, mas como é que funciona? Eu disse, não, eu vou dormir depois que o candidato e eu acordo antes, que tem algumas coisas que a gente tem que fazer. Então, se fosse um tempo normal, a gente estaria, né, se fossem meus tempos normais de trabalho em política, para a gente de bem, esse é o ponto, né? Eu sempre escolhi muito bem para quem eu trabalhei, para quem eu ajudei. Uhum. Fatalmente, nenhuma das meus envolvimentos foi financeiro, eu perdi dinheiro com política. Perdi dinheiro no sentido que tu deixa de cuidar dos teus negócios, tu sai em junho de casa e volta em novembro. Campanha do Esperidião a mim de 1998, eu rodei o Estado, era um sonho meu conhecer o Estado e conheci do melhor jeito possível, pesquisando o Estado. Eu rodei o Estado inteiro com um grupo. A minha parte tinha lá um FII para pagar hotel e tal, porque aí era o fim da picada também, tu tirar do bolso para pagar para hotel e tal, né? Mas o resto era no peito e na raça. Voltava, fazia pesquisa, levava um laptop, ganhamos a eleição de 98, foi uma eleição fantástica. O meu candidato a deputado federal se elegeu, que era o Voltolini, né? Fez uma votação de quase 130 mil votos, isso em 98. E eu venho crescendo sempre, e principalmente cuidando de uma coisa que é muito cara para mim, que é plano de governo. É uma discussão antiga que eu tenho. Eu tenho um defeito, coerência. Isso é um defeito meu. Alguns dizem, pô, tu não vai sobreviver na política. Na política brasileira, ter coerência é um defeito. De fato, na política antiga eu não sobreviveria mesmo, e por isso que talvez nunca entrei. Porque eu tive, inclusive, embates com o meu próprio candidato. Eu dizia, mas espera, se elegeu para deputado federal, pelo amor de Deus, cara, não vai vir para ser secretário de saúde. Porque as forças vivas, porque... aí o cara ser secretário de saúde. Aí depois foi deputado, né, em 94, ele se elegeu deputado estadual. Aí, primeira reunião, quem vai para Florianópolis? Eu levantei a mão, ele disse, opa, você vai? Não, não vou, só estou avisando que eu estou saindo fora do grupo. Porque eu tinha uma máxima, Castanho, e isso todos que me conhecem sabem. 17 horas e 1 minuto encerrava para mim. Eu tenho quase um ritual de eleição. No dia da eleição, eu pego meu carro, não consigo ficar em casa, isso é lógico. Faço uma rodada, e é uma rodada especial minha. Com essa rodada, eu acertei muita eleição. Acertei no sentido assim, não voto, mas vai dar isso. Vou em 4, 5 sessões eleitorais que eu reconheço como sessões representativas do que a boca de urna, vamos dizer, sentir... Não é a boca de urna. Não é a boca de urna no sentido de fazer campanha, sino de sentir a temperatura de algumas urnas. Por fazer parte de um partido, aí de vez em quando me davam um crachá de coordenador, alguma coisa assim, mas que isso, na verdade, era só para poder entrar em alguns lugares e fazer média. Isso não me interessava. Eu queria sentir a rua.
Aí eu rodava, um pouquinho perto das 5, eu parava em 2 sessões aqui perto da minha região onde eu moro, deixava fechar, tirava uma foto, hoje em dia, né, tira uma foto do celular, antes já anotava da 0ª, que é aquela fita, isso de 94 para cá, e por ali eu mais ou menos sabia o tamanho da encrenca que a gente tinha se metido. E 17-1 e o 2 encerrou o assunto, não precisava nem me ligar. Não estou mais na campanha, acabou a campanha. Se ganhou, ganhou, ótimo, perfeito, maravilhoso. Já está feito, agora é esperar o resultado. E um acordo sempre tive um acordo para quem eu trabalhei, que dizia a respeito a uma coisa: tenha uma devolutiva do que você está fazendo. Não toma atitude sem perguntar. Você tem um grupo, o grupo te carregou, o grupo te ajudou, ninguém faz campanha sozinho, isso é uma balela. Você precisa de pessoas, e precisa de pessoas que conflitem dentro. Sim, a pior coisa que tem é um grupo de campanha onde todo mundo fala amém. Se não quebrar o pau 2 ou 3 vezes nesse grupo de campanha, tem algo errado. Sim. Então, sabe, tem algo errado. O comitê de campanha tem que ser um fervilhar de... Ele tem que ter uma efervescência. Eu lembro agora, falando disso, você em 94 entrou um dia num comitê de campanha ali na Max Conley, e entrou e olhou. Aquilo parece meio um terreno movediço. É uma festa. Sabe, é pizza 2 horas da manhã e tal. Bom, caminhei com isso, invariavelmente quando era majoritária local em Joinville, leia-se majoritária, candidatura de prefeito, proporcional, candidatura de vereadores. Às vezes as pessoas é bom deixar explicado isso. Eu acabava caindo num grupo chamado Plano de Governo. Então fizemos... Tem que ter alguém que carregue o piano sempre. Em 96 fizemos lá um plano que eu gostava muito, chamava Contrato com Joinville, e eu gostei mais ainda porque quando o nosso oponente na época soube do nome, e porque as tribos de guerra elas se conversam, né? O que às vezes é um perigo, porque em dado momento você tem que trazer todo mundo para dentro de uma sala e dizer: ei, pessoal, a nossa briga não é com a outra equipe. A nossa briga é para vender o nosso candidato, vender no bom sentido. E às vezes se perde, começam a brigar entre si e usam a estrutura para ficar quebrando o pau, um troço ridículo. E eu sei que alguém mandou um recado: o cara escutou lá, esse senhor já não não faz mais parte dos vivos aqui. Ele disse: olha, ele achou ridículo o nome Contrato com Joinville. Aí eu falei: acertando. E quando este cara acha que é ridículo, pegou na veia. E pegou. O Contrato com Joinville era um baita de um plano de governo. Tinha 11 pontos, 11 itens, 11 cláusulas, a gente chamava. Ele tinha eu tinha recém me formado no direito, que eu fiz direito mais tarde. Na verdade, eu sou engenheiro mecânico de formação e administrador de empresas. E no final, aí mais tarde, com 40 anos, eu fui fazer direito como ferramenta. Pensei em montar uma banca e tal. Fui convidado pelos meus coleguinhas, eu era mais velho no grupo. Eu disse: eu não tenho mais idade para encarar um negócio desse, esperar muitos anos e tal, mas tem algumas ações que eu cuido, algumas questões de direito muito técnicas que eu cuido. Terra de Marinha, por exemplo, é um negócio que eu entendo, modéstia à parte, entendo muito bem. Sei o tamanho da encrenca que o Joinville construiu para si, sei o tamanho da encrenca que esse Estado patrimonialista criou para nós, o absurdo que algumas esferas da estrutura da federação tratam a questão. Francesco, vamos voltar à campanha. Você é pré-candidato. É que eu estou andando, eu estou construindo, para dizer o que acontece. Chegou num ponto que, bom, há um ano atrás, o partido diz: vamos ser protagonistas. E eu tenho a teoria que todo partido que se preza tem que ser protagonista, pelo menos durante um bom momento da eleição. Ele não pode se entregar já de cara, lá, um ano antes, de ir lá fazer um conchavo, fazer um acerto, trocar por 2 ou 3 funções que nunca são partilhadas, ficam com alguns. Eu disse: E aí aconteceu uma coisa engraçada. Um colunista da cidade publicou um quadro, acho que tinha uns 40 nomes, parecia um quadro de delegacia da agricultura. Os mais procurados. Os mais procurados. E deu uma volta e, caiu dentro do grupo do WhatsApp do partido. E aí, tinha lá 2 ou 3 fotos, acho que era minha, de mais 2 pessoas do partido, e todo mundo disse: eu não sou candidato, isso é uma bobagem. Eu falei: eu sou. Se me der espaço, eu sou. Eu acho que chegou a hora de eu trazer de trás da cortina para frente o que eu penso
Acho que o momento é propício para falar o que eu penso, e porque eu cansei de dizer coisas que as pessoas diziam assim: isso não vai dar voto se falar. Aí ficava quieto, porque eu não era o candidato. Não pode dizer isso, não pode dizer aquilo. Mas se você falar isso, vai dar problema. Eu acho que o momento que a política brasileira está vivendo, ele é um momento mais desnudado, ele é um momento de menos hipocrisia, eu penso assim. E assim eu estou agindo. Então, em alguns lugares se assustam com o que eu digo. Daqui a pouco eu posso te contar algumas coisas engraçadas que as pessoas estão dizendo: pô, mas você vai falar isso? Por que eu não vou falar? Não. É mentira? Não. Vai me afetar? Talvez. Mas é verdade? É relevante? Eu fiz, lá atrás, eu tive mais jovem, uma intenção de trabalhar na área de marketing político. E eu fiz 3 grandes reflexões, 3 grandes reciclagens nos Estados Unidos. E eu sempre me incomodava muito a questão do ataque à pessoa do outro candidato. E eu escutei de um consultor político, lá se chama, né, Political Consultant nos Estados Unidos, ele dizia assim: você tem que falar o que é relevante para o eleitor. Tem questões que não são relevantes, não tem o mínimo sentido ele trazer à baila, não tem o mínimo sentido falar uma coisa. Não sei se tu, né? Tem coisas que são relevantes. Se o cara teve um comportamento X, tudo leva a crer que ele vai ter o mesmo comportamento X lá dentro. Então, aí começou a caminhar, o partido vai. Eu disse: olha, eu vou, mas nós precisamos se organizar. E tem as forças vivas do partido, e aí tem aqueles que não querem que tu seja, tem aqueles que querem que seja. Um grupo que sempre andou comigo, nós só trocamos de posição na mesa, eu sentei na cabeceira, aquele que sentava normalmente na cabeceira sentou ao meu lado e disse: estou contigo. Mas é para valer isso? E ele lembrava, inclusive, do slogan da campanha dele. Estou falando do Voltolini, né? A gente tinha um adesivo de geladeira que dizia: Voltolini é para valer, porque todo mundo dizia que ele não era. Eu falei: Voltolini é para valer. Vai depender de vocês me darem ajuda e eu caminhar. Porque, agora, todos os meus amigos do peito disseram: não faz. Que aí eu fui fazer uma peregrinação, primeiro dentro de casa. Que é e como foi isso dentro de casa? Como foi isso? Primeiro foi um parto. Eu disse: o partido já te enganou, o partido já te esqueceu. Eu falei: não, mas esqueceu em que sentido? Não, eles não perguntam, eles não falam nada, porque eu nunca tive problema com cargo, nunca pedi nada. Entendeu? Então, para mim, tanto faz quem entrou, quem não entrou. Isso não faz parte da minha vida. Minha vida, como eu disse, é 17 horas e 1 minuto, vou para casa. Acontece que eu cheguei num ponto de vida e os meus negócios, que são em Joinville, onde eu tenho sócios com outros negócios, a nossa cidade ficou inviável. Ou eu vou embora de Joinville e ganhar dinheiro em outro lugar, ou eu fico, sabe? Chegou um ponto que alguém disse assim: alguém tem que falar alguma coisa. Alguém precisa começar a mexer esse momento na cidade. Não sou só eu que estou fazendo isso. Não. Estamos claros que Joinville está numa situação caótica. Isso e esse plano de governo que o seu partido e você defende, quais são as linhas mestres disso para recuperar Joinville? Nós temos, assim, é claro, né? O plano de governo do Progressistas tem 11 eixos. Né? Então, por que tem 11 eixos? Porque tem 11 eixos. Ele tem uma estrutura que vem seguindo desde das eleições passadas. Então, para minha surpresa, quando eu peguei de 2012, que foi um plano muito bem feito, a gente fez uma consulta muito forte, tanto com a área não política quanto a área política. Esses planos a gente faz consulta em dobro, consulta estrutura política, a gente consulta. Tem gente que não quer nem saber de política, fica com urticária, só de chegar perto. Então a gente conversa sozinho com a pessoa, vai lá, toma um café, né, nos bons tempos, agora é tudo online. E esse plano ficou uma construção onde ele tem 11 eixos, e eu diria que os grandes destaques dele são a questão da governança. Alguma coisa tem que mudar em Joinville. A governança de uma gestão. Eu vou chamar de gestão, e aí já todo mundo brinca, gestão, mas é o termo que a gente tem no eixo 1, é gestão eficiente e governança. A empresa Joinville tem quase 14 mil funcionários. Ela tem um monopólio de alguns serviços. Ela tem monopólio. Você não tem como acordar de manhã e procurar um outro cara para fazer para ti. E ela não está funcionando. Mas por que ela não está funcionando? Porque o atual prefeito é ruim? Eu não diria que é por isso. Eu diria porque é um jeito que está sendo tocado a prefeitura. Ela é uma empresa. Qual é o lucro dessa prefeitura? É o bem-estar do cidadão.
Ponto final. Tem que ter bem-estar. Segundo, ela não tem que, vou usar um termo simplório, que ela não tem que encher o saco do cidadão. Não deixa o cidadão trabalhar, deixa o cidadão ganhar dinheiro, deixa ele ter a vida dele. Só vai lá e ajuda. Se posiciona nos momentos certos. Só não atrapalha. Eu já disse para alguns, e alguém riu. Sabe qual seria o meu sonho? Eleito. Daqui a 4 anos, ninguém lembra que tinha um tal de Francesc lá na prefeitura. Porque não precisou falar nem mal de mim, nem bem. As coisas andaram. Ele ligou para o contador dele, o documento saiu, ele fez a obra dele, o licenciamento saiu, a obra não ficou 3 anos lá dentro. Ele veio, sabe, ele tentou falar com o Francesc atendeu ele 1, 2, 3, 4, 10 vezes, quantas fossem necessárias. Né? Isso não acontece mais. Sabe? E as estruturas, eu acho assim, tenho absoluta certeza. A prefeitura, ela é um congraçamento de forças. Não dá para um partido sozinho ganhar a prefeitura. É impossível. Porque aí não dá conta de tocar. Existe uma questão política, que é uma questão do prefeito ser o animador, ele tem que buscar, ele tem que sair de Joinville, ele tem que buscar os recursos, ele tem que conversar com os entes. Vou te dar um exemplo clássico, bem clássico, que eu aprendi no último ano. Por força desse meu envolvimento, me pediram, aí eu comecei a me envolver mais no partido, de novo, na questão mais partidária, no sentido ato da palavra, partidário. Aí me pediram para assumir a tal da presidência. O partido tem presidência, então, vamos lá, é um coordenador da regional do Nordeste de Santa Catarina. Chamava de micro-regional, a primeira coisa que eu pedi para o diretório estadual, tira o micro aí, porque nós de micro não temos nada. Nós somos mega aqui. Aí eu assumi esse diretório regional e nós começamos a fazer reuniões. A primeira coisa que eu levei para esse grupo é que eu não consigo conceber um plano de governo montado em Joinville sem falar com a região. Ponto final. Entendeu? Então eu tenho que conversar com Garuva, com Itapuá, eu tenho que conversar com Araquari, com Barra do Sul, São João, São Chico, Barra do Sul, Barra Velha. Porque essas cidades, elas não têm mais fronteira conosco. Quando você disse, opa, estou em Araquari. Quando se volta, já voltei para o Joinville. E, pasme, numa reunião em Barra do Sul, eu fiz uma reunião simplória no ano passado, final do ano passado, fizemos uma reunião lá. Daqui a pouco começaram... Os problemas dessa cidade são problemas, às vezes, assim, ridículos, mas são enormes para eles. Claro, claro, o tamanho, a proporção. Ele é a relatividade. Né? Aí eu perguntei, vocês conversaram com o prefeito de Joinville? Não. O prefeito de Joinville alguma vez, aí eu entrei de sola, alguma vez pisou aqui nos últimos 7 anos? Nunca. Eu falei, não acredito. Não, mas nós temos que ir lá. Disse, não, vocês não têm que ir lá. Não, mas são mentalidades. O nosso prefeito, o Udo, ele é voltado para ele mesmo, para o umbigo dele. O universo gira em torno dele. Eu acho que Joinville tem um protagonismo, que, sabe, a pessoa que mora aqui, ela dorme em Barra do Sul ou em Barra Velha. A pessoa que mora em Itapuá, ela vem trabalhar aqui. A pessoa que está em Garuva estuda e de noite trabalha durante o dia. Existe uma interrelação. Nós somos uma grande região. Eu sempre digo, se você pegar o Google, na primeira puxada que o Google Maps der, você consegue enxergar uma região, você não vê Joinville. Aquilo é que vale. Então, esse é um ponto. Então, o plano tem uma abrangência regional de situações regionais. Te dá mais um exemplo. Você foi secretário de Desenvolvimento Econômico e ainda era integração regional ou não? Ou já tinham tirado a integração regional? Eles chamavam de CID, Secretaria de Integração e Desenvolvimento Econômico. Né? E eu fui secretário interino, fiquei 3 meses agarrado numa cadeira, porque era uma briga política, tinha uma ala dentro do partido que não queria que eu estivesse lá, a outra ala queria menos ainda, e eu segurando a cadeira por uma pessoa que não vinha. E eu lá grudado naquilo. E foi bom, foram quase 4 meses. Né? Mas essa secretaria era uma secretaria muito legal, porque ela tinha um I de integração. E eu me metia em tudo. Porque nas reuniões, aí o que o senhor está fazendo aqui? Porque eles faziam questão de me chamar de secretário interino. Eu falei, eu estou aqui... Para tu não esquecer que tu era interino. Mas o que é o I, seu Francesco? O I de integração. Então, eu acho que poderia estar aqui. Então, eu andei em alguns lugares e pratiquei uma coisa... Não, mais um exemplo clássico. Assumi aquele negócio, tinha o tal do Conselho Municipal lá de Empresários, chamei uma senhora que trabalhava conosco, e disse, a senhora podia ligar para essas pessoas aqui? Desenville.
A senhora podia ligar para essas pessoas, claro, para a secretária, são pessoas com agendas extremamente importantes e difíceis de atingir. A senhora podia ligar para eles, dizer que o secretário Francesca gostaria de falar. O senhor quer que eles venham aqui? Você está louca? Eu vou lá. A senhora acha que eu vou tirar um cara de uma fábrica para vir aqui na prefeitura? Eu vou lá. Quando ele puder me atender, sábado, domingo. A função do gestor, é o contrário do modelo. É o contrário do modelo que é praticado. Tem que sair de lá de dentro. Como vai ser a campanha? E como deve ser o perfil do novo prefeito? O que Joinville precisa para sair desse marasmo em que estamos? Tá? Você quer... Ok, a campanha vai ser uma campanha, a princípio, pelas conversas que nós estamos tendo, com muitos candidatos, o que é bom, porque levanta temas, os temas vão ser discutidos e cada um tem um expertise, né? Tem um candidato que é mais ligado à área de segurança pública, então ele foca mais no que ele sabe falar. Né? Mas eu entendo o seguinte, nenhuma oposição raivosa e nenhuma situação do mais do mesmo. Sabe? Existe um caminho aqui no meio que dá para seguir, mas eu insisto, esse caminho precisa ter um balanço entre uma pessoa que tenha um comportamento diferenciado e que tenha a noção política. O prefeito de Joinville não é um... Esse foi o erro do atual prefeito. Ele achou que estava entrando numa gestão privada e ia tocar com uma gestão privada. Não funciona. Existe um componente político. E quando eu falo componente político, eu não estou dizendo troca de favores. Absolutamente. Isso está a anos-luz de mim. Quando eu falo um comportamento político, é a lida política. A política é a arte de conversar e de convencer. Isso não foi feito nesses últimos 7 anos e meio. Acho que é por aí um pouco que vem. O problema do prefeito é que ele acha que 2 monólogos fazem um diálogo. E normalmente ele faz um monólogo dele que é único e quer converter isso num diálogo. Então a capacidade de fazer política é a capacidade de articular, de somar, de conversar. Isso a gente tem sentido que não. E a outra pergunta, só para fechar, como você vê a situação de Joinville? Como nós vamos sair desse buraco em que esta gestão tem nos colocado? Eu vou dar uma resposta que eu dei há uns 3 dias atrás. Nós estamos num processo de conversa com todos os candidatos que têm uma certa similaridade, que estejam, eu às vezes brinco, do lado de cada rio e que pensem um pouco como nós. Não adianta eu ir conversar com quem é da situação ou com quem supostamente não é da situação, mas está defendendo a situação. Então, a gente está buscando uma conversa com todos os candidatos. Por quê? A gente precisa achar uma estratégia para, de fato, conseguir que no dia 1º de janeiro exista uma mudança de fato. E essa mudança não pode ser também uma mudança simplória, tem que ser uma mudança para valer. O que eu não pode ser cosmética, não pode ser cosmética, tem que ser uma mudança profunda. Eu vou precisar dos entes, eu vou precisar de apoio de todos os entes que estão à nossa disposição. Então, nós tivemos uma conversa, eu não vou dizer o nome da pessoa, mas a resposta que eu dei foi: você quer tanto ajudar a Joinville? Então vamos fazer o seguinte: fique em Brasília. Fique em Brasília. Porque no dia 1º de janeiro, a primeira coisa que o prefeito de Joinville precisa é arrancar dinheiro de Brasília. E no dia 2, a primeira coisa que o prefeito de Joinville precisa é arrancar dinheiro de Florianópolis. Então, quem está nas suas posições e que diz que tanto quer ajudar a Joinville, que fique nas suas posições e nos ajudem. Nós vamos ter que passar 4 anos de dificuldade. Tem empréstimos caindo, tem uma situação do plano de previdência bem arrombado. Nós temos problemas da pandemia, a matriz tributária deve mudar e deve dar uma mudada meio estranha, e que ninguém está muito entendendo bem. Joinville ficou fazendo projetos e diziam que tinham projetos. Não há, segundo a informação que eu tenho, não tem estoque. Não há projeto, vai custar muito trazer dinheiro de volta. Eu digo assim, a posse é no dia 1º de janeiro, que é uma sexta-feira. Então, se tomar posse na sexta, no sábado de manhã, eu vou juntar um grupo e dizer: pessoal, projeto. E vamos buscar dinheiro. Tem dinheiro em Brasília? Tem dinheiro em Brasília, é só saber achar. E tem dinheiro em Florianópolis, é só saber achar. Nós já fomos mestres nisso. Nós não podemos achar que somos... Nós tínhamos escritório em Brasília, nós tínhamos uma estrutura para buscar projetos, mas agora nós perdemos isso tudo. Hoje, através da internet, através dos portais que tem em Castanha, é muito fácil. Sim, só que tem que ter vontade política. Só que tem que fazer. Tem que fazer. Isso. Tem que ter vontade política. Isso incomoda e tem que ter humildade. Tem que ter humildade. Tem que ir lá e dizer: eu sou de Joinville. Vocês são grandes. Não, a gente já foi grande. Mas a gente precisava mais um pouco. Vocês são, como disse vocês são uma mega cidade. Então nos ajude a continuar uma mega cidade e poder polarizar em volta, a gente espalhar essa nossa força para as pequenas cidades em volta. Então,
eu imagino assim, quem está nas suas posições, e já estou dando, já é um recado que você está entendendo, quem está nas posições que fique para onde disse que queria ir. Sim, sim. Pode Porque a ajudar pessoa, muito mais desde lá. eu venho ajudar Joinville. Fica onde está. Fica onde está. Se não é o Franceschi, se não é o plano do progressista, se não é o nosso time, pode ser um outro. Mas que tenham pessoas que fiquem nas suas posições. E insisto, tem que ter uma questão política envolvida. A pessoa tem que pegar a estrutura partidária que está por trás, a gente não pode negar, elas funcionam. Sim. Não adianta você querer ficar hermético. Estamos falando da arte da política. Governar é a arte da política. Só que tem gente Exatamente. Que não entende, que acha que é dirigir a empresa e mandar gerentes, e os gerentes baixam a cabeça e fazem tudo o que ele quer. Talvez tem que saber escutar ou não. E talvez o principal que eu costumo dizer, e alguns dizem que isso vai me dar problema, é não colocar cláusula de barreira no meu time, entendeu? Então, esse aqui postou, eu não estou nem aí com o que ele postou. Eu quero saber se ele vai me ajudar. Eu quero saber se ele vai se dedicar a Joinville, se ele vai trabalhar 24 horas. Eu não vou nomear ninguém porque, eu estou saindo de férias e volto em fevereiro. Epa, isso aconteceu no governo anterior. Aconteceu. O cara foi nomeado e estava viajando. Aconteceu. Pô, que é isso? Sabe, quer vir junto? Vem, vai vir ajudar? Ok, seguinte, sexta-feira, dia 1º, é uma sexta. Não vai sábado e domingo nem para Barra Velha e nem para praia, outra praia qualquer. Vai ficar em Joinville, amigo. Vai ter que trabalhar e nós vamos ter que começar a tocar. Quiçá lá em maio a gente pode dar uma aliviada no freio. Começa a frear, vai acertando os pontos. Mas até lá é muito trabalho. É o que vem aí. Senão você não constrói. Então toca ir atrás dos votos. Combinado? Vou tentar, né? A busca dos votos é uma coisa que agora está difícil, né? A gente tem que falar assim, né? Vai ser uma campanha diferente, vai ser uma campanha assim, o corpo a corpo, digital, à distância, virtual. E aqui no Chuva Ácida nós estamos abrindo nosso espaço para escutar os pré-candidatos. Muito obrigado pela conversa. Obrigado. O desafio é enorme e eu vou anotar isso, que a posse é o dia 1º, é uma sexta-feira e sábado e domingo não dá para tirar férias e que na segunda já vai ter conta vencendo. Eu venho de uma família que trabalhava de segunda a segunda. A panificadora do meu avô, eu morava em cima, eu trabalhava de segunda a segunda. A única coisa que não tinha função era no domingo à tardinha, mas vira e mexia, sobrava para mim a função de pegar umas 2 achas de lenha e colocar no forno, porque um forno de panificação daquele antigo, você não desliga. Você não desliga, senão cai. Ele estoura a fornalha. Então, virava e mexia, era lá 4, 5 horas da tarde, desce lá e coloca 2. Então, trabalho, não tenho nenhum problema com isso. E trabalhar direto também não tenho nenhum problema com isso. Agora, seja o Francesco, seja quem for, eu acho que tem que ter essa postura. É uma postura de uma pegada muito pesada, sem sectarismo, ouvindo todo mundo. Passou a eleição, tem que ouvir todo mundo, não adianta. De novo, isso aconteceu aqui, foi deixado gente para trás. Foi. Agora é hora de somar. Agora vamos fazer um trocadilho. Se os comentários e as críticas são ácidas, tanto faz. Né? Talvez as do Chuva Ácida são ácidas. Temos isso no DNA. Quanto mais ácido, às vezes ajuda a derreter, a soltar algumas peças que estão trancadas. Às vezes só no carinho não vai. Tem que ser. Não vai. No alago não vai. Muito obrigado. Continuamos conversando. Vamos voltar a nos ver. Vamos esperar que comece a campanha de verdade. Quando quiser, nos chame que a gente está à disposição. Um grande abraço. Muito obrigado.